Glória a Deus. Boa noite. Graça e paz. Pode sentar. Louvado seja o nome de Jesus. Nós agradecemos ao nosso Deus pela sua graça, misericórdia de estarmos reunidos mais uma noite na sua presença. Verdade? E é muito bom estar unido como igreja, unido como irmãos, na presença de Jesus. Porque quando a gente está em igreja, está em unidade, nós demonstramos que amamos os propósitos de Deus, porque igreja, unidade, estar na presença do Senhor são propósitos que Deus Ele traz na sua palavra e mostra a cada um de nós. E quando nós fazemos isso, quando nós obedecemos o querer do Senhor, nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida, nós temos a bênção de Deus sobre a nossa vida, mas algo nós precisamos ter para que isso seja verdadeiramente real: fome e sede de Deus. Se nós não tivermos fome de Deus, não tivermos sede de Deus, nós podemos passar por algumas fases de não querer estar em unidade, de não querer estar na presença do Senhor. Nós podemos passar por algumas fases de não querermos sequer nos aproximar, mas a graça do Senhor, ela nos basta, ela é de graça, ela vem sobre a nossa vida quando nós buscamos o Senhor. E é um pouquinho disso que eu queria falar com a igreja, com os irmãos, sobre a fome e a sede. Bem, eu quero pedir que tu abra a tua Bíblia no Salmo 119 e nós vamos ler todo ele. Não vamos ler todo o Salmo 119. Mas nós vamos ler Salmo 119 no versículo 11. Diz assim na minha versão: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bem? Acredito que a palavra, as instruções dos irmãos pode não ter as mesmas palavras, mas o contexto é o mesmo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, e trazer, Senhor, a tua palavra, a tua igreja. É um compromisso, Pai, e eu peço que o teu Espírito Santo me ajude nessa noite, para que não venha ser falado nada do meu coração, da minha vontade, entendimento, mas que seja, Senhor, aquilo que tu tem preparado para esse tempo, para essa igreja. Eu quero te louvar, Senhor, pela vida de cada irmão que está aqui. Pai, eu vejo a tua graça, eu vejo o teu amor, eu vejo a tua bondade, Senhor, em nos trazer até este lugar. Quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava nos esperando com os braços abertos. E agora, Senhor, nós queremos abrir, Senhor, o nosso coração, Senhor, a nossa mente, os nossos ouvidos, para ouvir, Senhor, as tuas verdades e aquilo que tu tem do teu trono, Senhor, para a nossa vida, para o nosso coração. Faz a tua obra, Senhor, iniciando pela minha vida. Eu entrego ela, Senhor, nas tuas mãos, eu sou teu, e tu pode fazer aquilo que tu queres. No nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Existem maneiras certas e maneiras corretas de nós fazermos as coisas para o reino de Deus. E essas coisas nós vamos saber, as coisas corretas, as maneiras certas, as formas certas de nós fazermos as coisas, para nós estarmos fazendo algo para a obra de Deus, para o reino de Deus. Nós vamos ter esse guia, nós vamos ter essas informações dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, você traz aí impresso ou no seu telefone, no seu smartphone, né? Essa palavra, este livro tão poderoso, tão sábio, esse livro é a própria palavra de Deus e nós cremos nisso. Ele é dividido em duas partes. Em resumo,
ele é dividido no Velho Testamento, no Novo Testamento. Ele também pode ser dito que é dividido no Velho Pacto, no Primeiro Pacto, e no Segundo Pacto, no Novo Pacto. E também alguns falam sobre da Velha Aliança e da Nova Aliança. Mas, qual é a importância das Escrituras? Qual é a importância deste livro que conduz a nossa vida? E não por ser um livro de autoajuda, porque a Bíblia não é um livro de autoajuda, a Bíblia é um livro poderoso. A Bíblia é um livro que transforma as vidas. A Bíblia é um livro que transforma famílias. A Bíblia é um livro que transforma nações. A Bíblia é aquilo que nós temos aqui na Terra de mais poderoso para mudarmos a nossa vida, transformarmos a nossa vida. Não para sermos somente pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos melhores, mas para sermos crianças, adultos, jovens, idosos, não sermos somente melhores, mas nós sermos a imagem e semelhança de Jesus. Porque a palavra de Deus vai muito além de bons modelos. A palavra é o poder de Deus. E nós, quando fizemos o que está na palavra de Deus, nós nos tornamos parecidos com Jesus. E esse é um dos propósitos de Deus. Mas para isso eu preciso querer. Eu preciso decidir querer. Eu preciso querer ter fome e sede de Deus. Então, por que eu tenho que ler a Bíblia? Mas quando a gente diz, eu tenho que ler a Bíblia, parece algo meio que é imposto, né? O pastor vem aqui, né? Eu digo para você hoje, você tem que ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. Parece algo meio imposto. Não é muito pela sua vontade. Então é muito mais interessante você perguntar por que eu posso ler a Bíblia? Por que eu quero ler a Bíblia? Isso é muito mais. Eu entendo que sua motivação vai ser muito melhor, o seu estímulo vai ser muito melhor do que alguém dizer para você o que você deve fazer. Mas quando você quer fazer algo, isso causa um impacto muito maior. Mas quando você lê a palavra de Deus, quando você lê as Escrituras de Deus, e ela está dividida no Velho e no Novo Testamento, você está lendo duas cartas de amor. São duas cartas divididas num livro, resumo, né? E essas cartas, elas nascem no coração de Deus. Essas cartas, elas nascem com um propósito de mostrar o amor de Deus para mim e para você. Outro dia eu estava lembrando das cartas que eu mandava para Carla. Carla é minha esposa, para quem não conhece. E eu lembro que a gente se combinava, né? Domingo no culto eu vou te entregar uma carta. Isso num culto anterior, né? Tinha que fazer meio debaixo dos panos, como ninguém soubesse. Mas enfim. E a gente preparava, eu preparava a semana toda, né? Aquela carta para ela. E ela também preparava uma carta para mim. E em determinado momento do culto, a gente pegava, guardava no bolso. Ia com aquela carta porque sabia que era uma carta que ia me fazer bem. É uma carta que eu ia ler e reler, ia passar o tempo todo. Não tinha, há 18 anos atrás, 19, 20 anos atrás, não tinha o WhatsApp, né? Não tinha como estar mandando mensagem toda hora. A gente escrevia muita carta. E era muito bom os dias de culto, porque nos dias de culto a gente trocava cartas. Eu estava emocionado tanto em escrever, quanto em receber aquelas cartas. E essas cartas também eu estava lembrando, até ria sozinho hoje quando eu preparava a palavra de manhã, assim. Eu ri um pouco, eu chorei outro pouco. Foi bem estranho, mas foi maravilhoso hoje de manhã lá em casa. E eu pensei, porque eu cheguei, eu vou, alguns já sabem da história, mas eu tive que pedir essa mulher 3 vezes pro pai dele. Uma vez eu pedi, ele disse não, mas as cartas continuavam. Segunda vez eu pedi, e ele disse não de novo, né? Até que eu deixei um bigode. Não tinha bigode ainda. Mas, por que a gente continuava mandando carta? Porque a gente continuava gostando um do outro.
querendo um ao outro, tinha planos de casamento, tinha planos, e a gente mandava aqueles nossos planos um para o outro com aquelas cartas. Eu sei que é um exemplo meio, talvez, diferente, mas as cartas de amor de Deus, elas estão diariamente à nossa disposição para lermos o seu projeto de amor, o seu projeto de salvação. Mesmo que alguns digam não, ou para receber alguns não, mas eu sabia que ele me queria, a pastora me queria também. Forçar um pouquinho, mas eles me queriam. Mas eu sempre deixei claro para Carla que eu queria. E a palavra de Deus, essas cartas deixam claro que o Senhor nos quer. Elas deixam claro isso. E quando nós começarmos a ler a palavra de Deus com um viés assim, meu Deus, isso é um projeto de alguém tão grande, alguém imensurável, escreveu cartas de amor, cartas que demonstram o seu amor por mim. E às vezes eu não dou bola para a carta. Já pensou se eu recebo uma carta e no domingo ela pergunta o que tu achou da carta? Ela ia gostar? Ia escrever uma outra carta pro amor na outra semana? Sendo ela, acho que ela não escreveria mais. Mas, às vezes nós não lemos a carta de amor que Deus tem. E por que é uma carta de amor? A Bíblia é um livro de romance? Não. A Bíblia é um livro que diz assim, ó, guarda essa carta de amor que eu tenho no teu coração, e tu não vai mais se afastar de mim. Porque o que nos afasta do Senhor é o pecado. E a palavra de Deus diz, guardei a tua, o salmista diz, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, se nós tivermos essas cartas de amor, a palavra de Deus guardada no nosso coração, nós não vamos pecar contra o Senhor, nós não vamos errar contra o Senhor, nós podemos até tropeçar, mas logo nós vamos consertar, porque nós vemos o amor do Senhor em relação à nossa vida nas suas cartas. Então, essas duas cartas, elas foram escritas dentro de um plano de amor. O protagonista dessas cartas e do plano, o amor de Deus, Cristo, o Salvador do mundo, Filho de Deus, o meu, o seu amor. Esse é o protagonista dessas cartas de amor. Tudo, desde o início, do Gênesis, tudo está apontando para Jesus, tudo está relacionado a Jesus. Agora nós precisamos querer ter Jesus. Nós precisamos querer ter fome e sede de Jesus, da palavra. Então é muito melhor eu pensar, eu relacionar a leitura, a minha leitura diária com a palavra de Deus, a minha leitura diária com o Senhor. Hoje eu tenho que ler. É tão pesado. Meu Deus, isso dá vontade de se deitar para ler. Mas se eu disser, hoje eu quero ler a palavra. Eu quero ver o que é esse amor que o pastor pregou no domingo. Eu quero ver o que é esse amor, essas cartas de amor, essa proteção que diz que tem, esse cuidado que diz que Deus tem. Isso está tudo comprovado na palavra de Deus. E se nós cremos no Senhor e cremos na sua palavra, nós agradamos o coração de Deus. Vocês querem ou não agradar o coração de Deus? Amém, alguns querem. Vocês querem ou não agradar o coração de Deus? Eu quero. E hoje de manhã o Espírito Santo falou muito no meu coração. Nessa parte do eu quero, eu comecei a chorar. Sozinho. Um chimarrão, já começou a comer amargo, cada vaga para comer. Amados, fazia tempo assim. Isso não que não acontecesse, mas da forma que aconteceu hoje de manhã foi uma experiência diferente. Porque nós temos um plano, aqui não parei só da palavra, mas nós temos orados, líderes da igreja, pastores da igreja, nós temos o nome da igreja, até o pastor na semana passada falou um tabernáculo de oradores, e ele trouxe algo sobre isso, né, no momento da ministração, no momento da palavra, no momento da oração.
E o slogan embaixo do nosso logo, né, TDA, uma igreja em avivamento. E nós queremos deixar disso ser só um logo, só um slogan, desculpa. Nós queremos começar a viver isso. Amém? Se há 11 anos atrás, essa frase foi para ali, foi por algum motivo. Então nós queremos ser despertados pelo Espírito Santo e vivermos em avivamento, mas não só nós, a igreja, mas cada coração que está aqui, cada família que está aqui, a igreja, nossa cidade, porque Jesus está voltando, amor. Jesus está voltando. Isso não pode ser motivo de temor ou tremor. Isso tem que ser motivo de alegria, porque nós vamos nos encontrar com o escritor, com o protagonista das cartas de amor. Amém? É o protagonista, é a pessoa que mais te ama nesse mundo, porque morreu por você, morreu por mim. E nós precisamos viver essas verdades com o nosso amado Jesus. E essa aliança de amor, essa aliança que está na palavra de Deus, ela não se limita somente a nós, quem vem na igreja, os crentes, né? Não se limita só a isso, mas Jesus morreu por todos os moradores da terra. Essa promessa de salvação está cobrindo todos os moradores da terra. Aí que tem a responsabilidade, exige uma responsabilidade da igreja do Senhor Jesus, minha, sua responsabilidade, e não só ler. Eu quero só ler, mas nós precisamos amar a leitura, amar as cartas que são para nós, mas também mostrar esse amor do protagonista, mostrar o amor de Jesus para essas pessoas, para todas as pessoas. Todo mundo que aparecer na tua frente, Espírito Santo trazendo a oportunidade, nós precisamos falar de Jesus. Jesus está voltando. E nós estamos preocupados em sermos amados das mais diversas maneiras. De sermos cuidados das mais diversas maneiras. Dependendo do amor das mais diversas formas. Aonde que o maior e o mais verdadeiro amor ele está. Se nós conseguíssemos ver, amados, se nós conseguíssemos sentir o amor de Deus, a profundeza, sabe, a força do amor de Deus, do plano de Deus para mim e para você, para que nós hoje tivéssemos salvação, e se um de nós partir hoje, não vai acontecer, nós partiríamos com o Senhor para a glória. Se Jesus voltar hoje à meia-noite, nós iremos com o Senhor para a glória. É maravilhoso estar em casa, é maravilhoso um monte, claro que é maravilhoso. Mas eu não acredito que nós vamos sentir falta. Se nós estivermos em glória com o Senhor. Às vezes é difícil de falar sobre isso, né? Nossa, eu amo tanto a minha família, a minha esposa, e às vezes eu fico pensando, meu Deus, se eu partir, você perde ela, né? Ela vai sentir demais, meu Deus. Mas, às vezes eu fico pensando, Jesus, eu vou contigo. Mas a falta que eles, eu não sei, a glória de Deus, e é por isso que às vezes nós não conseguimos mensurar o amor de Deus. Deus cuida de todas as coisas. Se eu ou você partirmos hoje, Deus vai estar cuidando de tudo. Deus vai estar cuidando porque Ele é o nosso Senhor, Ele é a pessoa que mais nos ama. E uma outra coisa que a palavra de Deus, ela faz na minha e na sua vida, ter o poder de decidir. Agora, o que eu quero decidir? O que eu quero fazer? O que você vai fazer? Nós precisamos querer o que o Senhor quer. Nós precisamos viver o que o Senhor quer. E isso nós vamos encontrar na sua palavra, a forma que o Senhor quer. Inclusive em Atos 8 diz assim, receberão poder quando o Espírito Santo descer em vocês. Então o que o Senhor quer? Quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo, cheios da glória de Deus, cheios da unção do Senhor, cheios da presença de Deus, cheios da autoridade de Deus Todo-Poderoso.
É isso que Ele quer para mim e para você. Agora, nós temos fome e sede o suficiente para também querermos? Temos fome e sede suficiente para querermos ter tudo isso que o Senhor quer que tenhamos? Abra a tua Bíblia no livro de Lucas 10. Lucas capítulo 10, no verso 19. Acharam? Bem? Vamos ler a partir do 17. Depois que Jesus envia 72 discípulos, eles estão retornando nesse momento. Quando 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então ele lhes disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Isso é a autoridade de Deus. Mas olha o que Jesus fala ali no 20. Mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhe obedecem. Alegrem-se porque os seus nomes estão registrados no céu. Aleluia! Amém? Então esse poder, essa autoridade, mesmo que o Senhor nos der, é passageiro. Poder sobre demônios, poder sobre espíritos. E nós temos isso, porque a palavra de Deus diz que nós temos essa autoridade através de Jesus. Mas é passageiro. O que tem que estar no meu e no seu coração é o dia que nós vamos estar com o Senhor no céu, morando com o Senhor Jesus. Para isso nós precisamos ter fome e sede de querer estar na morada do Senhor. Será que nós temos fome e sede suficiente para morar na morada preparada pelo Senhor? E eu fiz várias vezes essa pergunta hoje pela manhã. Será que a minha fome e a minha sede não é até um certo limite? E daí quando o mundo ou algo, o mundo me traz algo, ou qualquer outra coisa que possa substituir o lugar de Jesus na minha vida já é suficiente, eu acabo esquecendo da minha fome, já matou um pouquinho da minha fome, saciou um pouquinho da minha sede. E essa fome e sede já não é tanto para a morada do Senhor. A bênção é mais importante. O milagre é mais importante. Sabe? O meu prazer é mais importante. A minha alegria é mais importante. Não existe alegria maior do que estar na presença de Jesus. Não existe alegria maior do que ser a habitação do Espírito Santo. Porque quando nós somos a habitação do Espírito Santo, nós estamos à disposição para a obra de Deus, para a obra do Senhor. E você que já fez isso, já foi parte disso, você sabe do que eu estou falando. Fazer a obra do Senhor, abençoar alguém, amar alguém, sabe? Servir alguém, sabe? Ter um ministério do Senhor, e o ministério do Senhor não é autopromoção, mas é o serviço para uma outra pessoa. Isso é maravilhoso, porque é o Senhor quem nos dá, não tem nada a ver com nós. Isso é maravilhoso, que nós estamos preparando o nosso caminho para estarmos com o Senhor, trazendo um pouquinho do céu para a terra. Amém? Você quer trazer um pouco do céu para a terra? Sirva ao Senhor, faça a obra do Senhor, ame o Senhor, obedeça o Senhor, obedeça a sua palavra, leia as cartas de amor que Ele tem para você. Amém? E eu fiquei bastante impressionado com essa parte que eu não sei se não foi um balde de água fria dos discípulos. Eles empolgados, destruíam o mundo. Se alegrem. Sabe, amados, às vezes nós queremos impor as formas que o Espírito Santo tem que agir. Quando nós buscamos esse avivamento,
Nós buscamos viver em avivamento, na glória de Deus, vendo milagres, vendo maravilhas no céu, sabe? Realizações de Deus na terra. Isso é maravilhoso, isso precisa ser feito, mas não fomos nós que impomos ao Espírito Santo, fizemos ao Espírito Santo a forma que ele tem que agir. Daí às vezes a gente escuta, sabe? Sabe, amados, Deus, ele tem as formas, ele tem o seu tempo, e a questão não, é que não é do nosso jeito, ou da nossa, ou nós, da forma que nós determinamos como o Espírito Santo vai agir. Sabe, ele é soberano, toda a soberania é do Espírito Santo, nós só nos entregamos. Nós somos como aquele corpo que está boiando nas correntes da água, né? Alguém já boiou assim no rio? Alguém é bom de boiar? Quem é bom? E daí é aquele rio, fica boiando, vai. Isso é, sabe, ser conduzido pelo Espírito, só você não gera força. Você não usa das suas forças, você não usa do seu braço, você só se Amém? E essa é a forma que nós precisamos sermos conduzidos, é dessa forma que nós precisamos querer, sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Nós queremos o Pentecostes, então, você quer o Pentecostes? Busque todo dia. Você quer o Pentecostes? Cultue, quando você chegar aqui, cultue com o seu coração ao Senhor, não se importe com os outros, com as coisas. Não seja juiz. Venha com o seu coração, com um coração à disposição do Espírito Santo na terra. É dessa forma que nós precisamos chegar na presença do Senhor. Mova-se na vontade do Espírito Santo. E o avivamento vai chegar no teu coração, o avivamento vai chegar na tua casa, o avivamento vai chegar na tua igreja, o avivamento vai chegar na tua cidade. Mova-se nas águas do Espírito de Deus. Mova-se, Jeff, mova-se. Amém? Olha só, não precisa abrir mais lá, Abacuque 2, 4. Tem um verso muito conhecido por todos. O justo terá pela fé. E eu não entendi por que fica aberto nessa passagem, mas é um diálogo entre, o livro de Abacuque é um diálogo entre Abacuque e Deus. E Abacuque faz queixas, faz petições, e essas queixas e petições dele geram uma certa expectativa de resposta de Deus. E diferente do que Deus respondeu para Jó, para Abacuque, Deus só respondeu, lá no capítulo 3, Deus é Deus, eu sou Deus. Essa é a resposta que eu tenho para ti. Eu sou santo, eu amo os meus, e eu atuo de forma amorosa e apropriada conforme a minha vontade. Agora, você só tem que viver pela fé. Quando chega essa situação na minha e na sua vida, que nós precisamos, em um ambiente em um ambiente negativo na nossa vida, em um ambiente de prejuízo na nossa vida, nós nos colocamos, ficamos de frente para um verso desse: o justo viverá pela fé. Só tenha fé, só acredite que Deus está cuidando de tudo. Como que nós vamos passar por essa fase da fé? Apesar de qualquer coisa, apesar do que os nossos olhos veem, somente cheios do Espírito. Porque senão nós vamos cair no erro de firmarmos nossos olhos limitados na solução. E nós não temos solução. A terra não tem solução. Nosso braço não tem solução. Só o Senhor tem todas as soluções. Ele que abre os caminhos, Ele que abre as janelas do céu, Ele que faz o milagre. É o Senhor. Todos nós fomos criados para sermos cheios do Espírito Santo. Se vivermos de forma diferente, de estarmos cheios do Espírito Santo, nós
foi o que Deus propôs a nós, nós estamos pecando contra o Senhor. Se nós agirmos de forma diferente, eu vou pecar contra o Senhor. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus na minha vida, a palavra de Deus guardada no meu coração, para eu não errar contra o Senhor. Mas sabe, amados, que eu ouvi algo que filhos de Deus não são filhos pecadores. Mas eles são filhos limitados, frágeis, mas que querem fazer a vontade do Pai. Mas a Bíblia fala que se eu quero agradar ao Senhor, eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu posso tropeçar, eu posso errar, mas os filhos realmente querem fazer a vontade de Deus, a vontade do seu Pai. Olha só, quem tem filho pequeno, sabe que o filho não acerta sempre. Verdade ou não? Verdade ou não? Verdade. O filho não acerta sempre. Eu tenho 40 anos, eu sou 39 anos filho de uma mulher. 39 anos que eu sou filho de uma mulher. E até com 39 anos, eu erro com essa mulher. Uma mulher que me dá carinho, me dá atenção, cuida de mim, mesmo com quase 40 anos. E às vezes eu falo uma palavra que não é para falar, né? Falta algo, deixo de dar um abraço, sei lá, várias coisas que deveria ser muito melhor. Mas o que acontece quando eu percebo, eu vou lá e conserto, vou lá e tento resolver. Tomo, né, um chá de banco, mas depois eu resolvo. Deus não é diferente. Nós somos corrigidos pelo Senhor porque o Senhor nos ama, porque nós amamos o Senhor e porque nós somos cheios do Espírito Santo. Isso, sabe, amado? Se você é cheio do Espírito Santo, a sua vida vai dar subidas e descidas, mas você sempre vai voltar para casa. Você sempre vai estar diante do Pai, porque o Pai estará sempre pronto para te receber. Amém? Glória a Deus. E o que nós precisamos fazer é a vontade do Pai, por quê? Porque Jesus mesmo disse: eu não faço a minha própria vontade, mas a vontade do meu Pai. Para encerrar, tem mais duas passagens que eu queria ler com vocês. Abra em 2 Timóteo, capítulo 3. Quase que eu fiz agora igual aquele nosso irmão na live. Não achava o livro de jeito nenhum, né? Eu já marco para não ter problema. 2 Timóteo 3. Do 1 ao 5. Mas para fazer a vontade do Pai, amados, nós precisamos ter fome e sede dele. E nós temos essa fome e sede suficiente para fazermos todas as vontades do Pai. Olha o que diz 2 Timóteo no capítulo 3, dos 1 ao 5. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus e desobedecerão aos seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição e nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de pessoas assim. Olha, nos últimos tempos o que está falando. Agora vamos para um outro verso dos últimos tempos. Atos 2. Abra aí. O verso 17. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoas. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos.
Naqueles dias derramarei o meu espírito, até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Eu farei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça, e assim por diante. Nós vamos até aqui. Naqueles dias derramarei o meu espírito, até mesmo sobre servos, servas, e eles profetizarão. 17 e 18. Agora, por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Porque nós vamos ter esses dois ambientes. Os dois ambientes. Ou seremos cheios, nós estaremos no ambiente onde será derramado o Espírito Santo, ou nós estaremos no ambiente de pressão do mundo. Não tem escapatória. Ou é um, ou é outro. E se nós não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, nós não vamos suportar tanta pressão. Verdade ou não? Nós não vamos conseguir suportar tanta pressão. E eu vou chegar ao ponto de não crer mais no Senhor. Vão me persuadir, vão falar comigo, vão me convencer na faculdade, vão me convencer no trabalho, vão me convencer na escola, que todo esse caos não tem solução, que todo esse caos vão zombar do Deus que você serve, e se você não estiver com o Espírito cheio do Espírito Santo de Deus, você não vai ter nem coragem, nem força para defender o Deus que você serve. Se você estiver cheio do Espírito de Deus, seus filhos e filhas profetizarão. Jovens, perto de você terão visões. Os velhos, olha aqui, ó, quem tem mais de 60, tem que sonhar. Por que tu parou de sonhar? Quem disse que a vida acabou? Nós precisamos sonhar. Se você não sonha, encha-se do Espírito Santo de Deus. Encha-se do Espírito Santo de Deus, e Ele vai mostrar o propósito do coração dele no teu coração. Alegre-se, alegre-se, porque o Senhor te ama. Existem cartas de amor para você. Alegre-se. Jovem, alegre-se, porque a pressão do mundo, ela é grande, mas o seu Deus é maior. O Espírito Santo na tua vida te faz muito mais forte. Sozinho tu não vai conseguir mesmo, é muita pressão, é muita gente para convencer. E quando nós estamos sem o Espírito Santo, facilmente nós somos convencidos. O que nos falta é viver em avivamento. O que nos falta é viver na presença do Espírito Santo de Deus. E para isso Deus tem uma resposta. Atos nós já lemos, João 6:33. O verdadeiro pão de Deus é o que desceu do céu e deu vida ao mundo. Ele que vai matar a tua fome. João 7:37. No último dia da festa, o mais importante, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito Santo que seria dado a todos mais tarde, que nele crescem. Você crê em Deus? Então do seu interior tem que fluir rios de água viva. Amém? Mas nós temos fome e sede suficiente? Essa é a questão. Eu tenho fome e sede o suficiente? Eu preciso estar cheio do Espírito Santo, amados, para suportar as lutas deste século. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo, não só para que na minha igreja tenha muita oração, não só porque na minha casa tenha muita oração, não só porque aconteça muitos milagres e maravilhas, não só porque são expulsos muitos demônios, não só por isso. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo, para que o meu nome continue registrado no céu, e eu tenho alegria nisso. Bem? Então quando se come, se bebe do Senhor, você não é mais você. Você é alguém conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Você é alguém que não só se alimenta
mas você faz parte da alimentação de outra pessoa. Sabe, você faz parte dos planos de Deus. Você começa a ser as cartas do Senhor, as cartas de amor de Jesus para outras pessoas. Mas será que a gente tem fome, sede para ser assim? Que você não vive mais para si mesmo. Você morreu. Quando nós fomos batizados, volta. Mas enfim, mas quando você é trazido de volta das águas, você nasce uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Está morto. Está morto. Eu sou algo novo, eu sou conduzido, eu sou um homem novo, eu sou conduzido pela força das águas do rio de Deus. Os rios que brotam, rios de água viva brotam em mim, mas não exclusivamente em mim, em você, amado, em você. O pão da vida te sustenta. Os rios de água viva não deixam você. Você se torna uma fonte. Só que você precisa querer ter fome, ter sede de Deus. Em março de 92, hoje pela manhã, o Espírito Santo fez eu lembrar até da data. Em março de 92, foi o meu encontro com Cristo. Tinha 8 anos de idade, lá na igreja da São Luís. Foi uma campanha, e aquele pastor que veio da campanha, fiquei impressionado com a história que ele contava. Ele era pastor no Rio de Janeiro, lá numa favela, e até hoje eu lembro da pregação dele, o testemunho dele de um malfeitor, né? Eu lembro quem ele era, se ele era ladrão, eu não lembro, o cara era bandido. E ele chegou e com a arma na cabeça, assim, o pastor pregando, e ele com a arma na cabeça. E eu não vou lembrar das palavras que ele disse, mas quando o pastor, ele cita uma frase, a autoridade de Jesus. Eu já não sei se eu não tinha aceitado Jesus outra vez, né? Naquele dia eu fui pra frente de novo aceitar Jesus. Tinha uns 8 anos. Eu era fã do Oséias. O Oséias tocava lá na época. Os olhos só iam pro Oséias. Naquele dia mudou. Oséias. Por isso que é bom, amado. Sabe que eu estava lembrando até disso. É muito importante nós termos uma referência. Nós temos uma referência. Nós temos alguém que possa ser uma referência quando nós olhamos. Mas eu lembro que ele era... cuidava de mim, eu era um pouco sarno, um pouco, né, chato no meio dos outros, eu era muito pequeno. Hoje eu sou alto, grande, mas na época ele cuidava de mim, né, dava uns conselhos, enfim, mas era uma referência para mim. Então é importante, isso também é importante, amados, que nós tenhamos referências dentro da casa de Deus. Pessoas que nós possamos falar dos nossos problemas, pedir oração, uma pessoa, seja uma pessoa, mas que você confie nessa pessoa, que você possa caminhar com essa pessoa. Isso te ajuda muito na caminhada de fé. Eu tive vários referenciais, eu contava a minha vida para todo mundo, mas enfim, daí é eu. Mas, e aquele pastor, ele contou aquele testemunho, e eu disse, meu Deus do céu, eu não sabia se eu queria ser igual a ele, porque eu não sabia se eu ia aguentar o revólver na cabeça, né? Ia cair antes de tudo. Mas enfim, eu aprendi hoje de manhã com o Espírito Santo que naquele dia eu me converti a Cristo. Eu fui na frente, entreguei minha vida a Cristo. Eu me converti às Escrituras porque eu acreditei que a Bíblia era a palavra de Deus. E eu me converti ao ministério. E sabe que desde aquela vez, 2 anos depois, o Senhor me deu a graça de poder fazer parte do ministério de novo. 2 anos depois, 10 anos, eu tocava no culto de oração, de terça-feira. Era eu, mais a Silvia, que era a que eu tocava, mais os 3 irmãos que iam orar. Não, tinha mais gente. Quer Pentecostes, amado? Vem orar na quinta. Vem. Amém?
Ah, daí não é amém? Pentecostes vem orar na quinta-feira. Mas enfim. E eu vim porque 2 anos depois o Senhor começou a me mover no ministério, a servir no ministério de louvor. Depois eu comecei a ir em outros setores da igreja, eu ajudava na limpeza e comecei a servir. 2005 menos 92, 13 anos depois eu era líder de jovens e casado com a filha do pastor. 30 e poucos anos depois eu estou aqui pregando para vocês. Porque assim o Senhor disse. Porque naquele dia Ele converteu o meu coração a servir os outros. O Senhor converteu o teu coração para algo importante, amados. O Senhor não só converteu a tua vida a Cristo, isso faz parte. Ele morreu para que isso acontecesse. Mas muitas coisas aconteceram quando você aceitou a Cristo. Agora descubra, sirva o Senhor. Descubra o que você tem para fazer na obra dele aqui na terra. E, enfim, o Senhor me deu essa graça de servir na casa dele. E eu amo servir na casa do Senhor. E eu sei que você ama servir na casa do Senhor e você ama servir pessoas. Mas talvez está faltando um pouco de fome e um pouco de sede para que isso continue, para que isso aconteça, para que nós venhamos viver o avivamento do Senhor. Até onde nós temos fome e temos sede de Deus, para que as coisas comecem a acontecer na nossa vida, onde nós deixamos os nossos próprios benefícios ou a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Eu queria que colocasse de pé agora. E as famílias